Na madrugada do dia 12 de junho, um carro pequeno foi encontrado completamente queimado próximo a um trecho isolado da rodovia estadual. As placas indicavam que pertencia a Victoria Pérez, uma jovem de 26 anos que havia sido dada como desaparecida. Mas o mais intrigante era a ausência de qualquer vestígio humano dentro do veículo. Sem sinais de um corpo, as autoridades começaram a questionar se estavam diante de um acidente, uma encenação ou algo mais sombrio. Esse foi o resumo de uma nota breve que li online sobre o desaparecimento de Victoria, a jovem que estávamos procurando. Mas, ao olhar para aquelas poucas linhas, algo em mim ficou inquieto. Desde o instante em que vi aquele carro queimado, percebi que o cenário não fazia sentido. Estava impecável demais, como se tivesse sido montado. O fogo consumiu quase tudo, mas detalhes importantes permaneceram. A disposição cuidadosa dos restos do veículo, a completa ausência de ossos ou vestígios humanos e a estranha coincidência de ninguém ter visto nada em uma estrada movimentada, onde caminhões passam a todo momento. Boa noite, Dom. Estou te escrevendo porque senti que precisava contar isso a alguém que pudesse entender. Espero que minhas palavras façam sentido. Meu nome é Breno Mendes. Sou investigador em uma agência governamental e, embora não possa falar muito sobre o que faço ou os casos em que trabalho, este marcou profundamente minha memória. Victoria Pérez, estudante de arquitetura, filha única de uma família humilde, desapareceu numa tarde comum e nunca mais voltou. A única pista deixada foi aquele carro carbonizado e um mistério que parecia não ter solução. A família estava em pedaços. A mãe de Victoria era uma mulher frágil, consumida pela dor, que passava os dias chorando diante da foto da filha, repetindo que Victoria não podia estar morta, que alguém a havia levado. O pai, embora tentasse disfarçar o sofrimento, se fechava cada vez mais em um silêncio pesado. As perguntas sem resposta os corroíam. Se não havia corpo, então, o que realmente aconteceu? Desde o início, algo me dizia que Victoria estava viva. A cena parecia orquestrada, como se alguém quisesse apagar todos os rastros dela. A grande questão era, por quê? O que a fez desaparecer? À medida que eu avançava na investigação, as peças do quebra-cabeça pareciam não se conectar. Victoria não tinha inimigos, pelo menos ninguém óbvio que pudéssemos acusar. Mas havia uma sombra persistente em seu passado. Carlos Ramírez, o ex-namorado. Ele tinha um sorriso fácil e um olhar que escondia algo mais profundo, quase desconcertante. Ele parecia carregar segredos sob uma fachada impecável. Sempre que pensava em Victoria, eu a imaginava sozinha, talvez assustada, talvez arrependida. Encontrá-la não era apenas solucionar um caso, parecia uma corrida contra algo maior, algo que eu ainda não conseguia compreender. 3 meses se passaram desde o desaparecimento de Victoria Pérez. O caso parecia ter esfriado completamente. Enquanto isso, fui deslocado para a fronteira para investigar um problema aparentemente sem relação. Uma rede de tráfico de pessoas que operava em bares e casas noturnas de reputação questionável. Há algo nas cidades fronteiriças que parece sugar as pessoas. Entre a poeira, os letreiros piscantes de neon e os resíduos que o vento carrega, muitos desaparecem e se tornam sombras esquecidas. Numa noite qualquer, entrei em um bar no subúrbio da cidade. O ambiente era opressor, carregado pelo cheiro de suor e álcool envelhecido, enquanto a música alta abafava qualquer tentativa de conversa. Minha intenção era simples: observar e esperar que alguém descuidado soltasse uma pista. Foi quando a vi. No início hesitei, mas então notei a tatuagem, uma baleia discreta no tornozelo esquerdo. Não havia como ser coincidência. Era Victoria. Seu visual estava diferente. O cabelo, tingido de um tom mais escuro, combinava com a saia curta e a camiseta justa que usava. Ela agora atendia pelo nome Pérola, como ouvi de um cliente bêbado gritando impacientemente no balcão. Aproximei-me com cuidado, tentando não chamar atenção. Quando finalmente estava perto o suficiente, sussurrei: Victoria. O efeito foi imediato. Ela congelou por um instante, mas seus olhos logo começaram a buscar freneticamente uma saída. Sem dizer nada, girou nos calcanhares e correu em direção à porta dos fundos do bar.
Seguia imediatamente, mas ao sair, ela já havia desaparecido na confusão dos becos escuros. Tudo o que ficou para trás foi uma pequena carteira caída no chão. Peguei a carteira e revirei os papéis dentro. Recibos amassados de restaurantes e lojas de conveniência indicavam que ela estava na cidade há pelo menos um mês. Mas por quê? Do que estava fugindo? Aquela tatuagem confirmou o que eu já suspeitava. Não houve acidente, e isso não era fruto de um simples engano. Victoria estava viva, mas havia algo muito maior e mais obscuro envolvido. Algo a perseguia e aquilo, eu sabia, era o verdadeiro inimigo. Quando relatei o que tinha descoberto aos meus superiores, a resposta foi frustrante. Expliquei que tinha certeza de ter encontrado Victoria e precisava continuar na região para aprofundar a investigação. Mas fui interrompido de forma categórica. O caso foi encerrado, Mendes. Não podemos justificar mais despesas sem provas concretas. Voltei para a cidade tomado pela raiva, mas sabia que não poderia desistir. A imagem de Victoria correndo naquela noite não me deixava em paz. Decidi revisar cada detalhe da investigação, cada entrevista feita nos dias iniciais do desaparecimento. Alguma coisa havia passado despercebida. Foi então que consegui finalmente falar com Carlos, o ex-namorado de Victoria. Durante os primeiros meses, ele havia evitado minhas ligações, mas agora concordou em me encontrar em uma cafeteria modesta. Estava visivelmente nervoso, segurando a xícara com as mãos trêmulas. Também quero encontrá-la, oficial, disse logo de início, antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Seus olhos refletiam ansiedade e uma tristeza genuína. Carlos era um homem atraente, com uma maneira de falar que oscilava entre charme e um pesar profundo. Começou a falar de Victoria, descrevendo-a como alguém emocionalmente instável. Ela era complicada, muito ciumenta, desconfiada. Sempre achava que eu escondia algo. Íamos de momentos felizes a discussões em questão de minutos. Mas ela também sonhava grande. Queria ir para os Estados Unidos, comprar uma fazenda, começar uma vida nova. Dizia que odiava as pessoas e essa cidade. Perguntei se ele sabia o que poderia ter levado Victoria a fugir. Carlos balançou a cabeça, mas a hesitação em seu olhar sugeria outra coisa. Não faço ideia, oficial, mas juro que não desisti de procurá-la. Se ela está por aí, eu quero encontrá-la e ajudá-la. Não aguento mais viver sem saber o que aconteceu. O drama nas palavras de Carlos parecia real, mas havia algo em seu olhar que me fez hesitar. Prometi informá-lo se descobrisse algo, embora uma parte de mim não soubesse se isso era o certo a fazer. Quando saí da cafeteria, as palavras dele ecoavam na minha mente. Algo não fazia sentido. Se Victoria era realmente tão desconfiada, ciumenta e cheia de sonhos, como alguém assim desapareceria sem qualquer pista? E por que havia algo em Carlos que me fazia sentir que ele escondia mais do que revelava? Para alguém tão vigilante como ela, fugir completamente não parecia coerente. Talvez ela nunca tivesse ido tão longe. Com esforço consegui convencer meus superiores de que o caso precisava ser reaberto. Argumentei que Victoria Pérez, agora conhecida como Pérola, não só estava viva, mas também envolvida em algo fora do comum. Com o apoio de colegas na região da fronteira, começamos a seguir seus rastros. Cada pista revelava um padrão. Pérola se mudava constantemente, trabalhando em bares e boates pouco confiáveis. Em cada local, permanecia por apenas alguns dias, ganhava algum dinheiro e desaparecia antes que pudesse atrair atenção demais. Porém, algo inquietante sempre emergia. Os donos desses estabelecimentos falavam dela com um misto de fascínio e desconforto. Um deles, um homem corpulento com uma cicatriz que marcava seu rosto, se calou por um momento ao ouvir o nome Pérola. Aquela mulher não é comum, oficial. Não sei o que ela tem, mas há algo errado nela. O que exatamente quer dizer com isso? Perguntei mantendo um tom neutro. Sempre tem aqueles caras que acham que podem fazer o que quiserem, sabe? Mas com ela, ninguém ousa tentar nada. Não é porque ela é forte ou sabe se defender. É como se algo os impedisse. Tentei entender melhor, mas ele abaixou a voz e inclinou-se visivelmente desconfiado. Não quero parecer louco, mas essa mulher mexe com coisas que não são desse mundo. Magia negra, entende? Já vi muita coisa na minha vida, mas o que ela faz não é normal.
Essas palavras me deixaram em alerta. Não era a primeira vez que alguém insinuava que Pérola parecia protegida por algo incomum. O mais estranho era a forma como todos falavam dela, com um respeito que beirava o supersticioso. Uma garçonete do mesmo bar confirmou algo semelhante. Segundo ela, Pérola parecia estar cercada por uma barreira invisível. Sempre há brigas com as outras meninas, mas nunca com ela. Os clientes olham, tentam segui-la, mas é como se não conseguissem se aproximar. É estranho, chega a dar calafrios. Ao reconstruir seus passos, ficou claro que Pérola não era apenas uma mulher fugindo. Havia algo maior, algo inexplicável, na trilha que ela deixava. Era como se essa força misteriosa não só a protegesse, mas também alimentasse seu desejo de se esconder. A pergunta que me assombrava era: quem ou o que estava por trás disso? E qual era o motivo? Embora não seja do tipo que se impressiona facilmente, algo naquela noite no hotel me deixou diferente. Foi um dia exaustivo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Deitei na cama, tentando acalmar a mente, mas os comentários das pessoas que conheci na região continuavam a ressoar. As histórias sobre Pérola, essa proteção estranha e a aura de mistério ao redor dela me deixavam inquieto. Eu tentava racionalizar, convencer-me de que tudo não passava de exageros, mas o tom nas vozes daquelas pessoas me fazia hesitar. Algo ali fugia da lógica que eu conhecia. Quase pegava no sono quando ouvi o som de gotejamento vindo do banheiro. No começo, pensei que fosse apenas um problema no encanamento, algo comum em hotéis baratos. Mas o som mudou, tornando-se ritmado, como se alguém estivesse ajustando a torneira de propósito. Irritado, levantei e fui verificar. Assim que entrei no banheiro, as luzes começaram a piscar até que, de repente, se apagaram completamente, mergulhando o espaço na mais absoluta escuridão. Que droga! Murmurei, tateando o interruptor sem sucesso. Foi aí que percebi. O ar ao meu redor ficou denso, pesado, a ponto de dificultar a respiração. Um calafrio subiu pela minha espinha e uma voz grave e rouca ecoou no box do chuveiro. Volte por onde veio. Isto não pertence a você. O que procura já tem dono e não será dividido. Senti meus pés presos no chão, incapazes de se mover. A voz parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, carregando uma presença inegável que me rodeava. Mesmo sem ver nada, podia sentir aquilo se aproximando. Cada movimento invisível pressionava meu peito e, de repente, uma onda avassaladora de dor, medo e tristeza invadiu minha mente. Era como se a angústia de todos os tempos se acumulasse dentro de mim. Antes que eu pudesse reagir, uma dor lancinante atravessou meu corpo, me derrubando no chão. Quando tudo terminou, eu estava encolhido no chão do banheiro, tremendo, ensopado em suor frio. A luz voltou. O quarto parecia exatamente como antes, mas eu sabia que não era imaginação. Aquilo foi real, e naquele momento compreendi. Victoria, ou Pérola, não estava fugindo apenas de algo humano. Deixei o hotel quase correndo, com o coração disparado e a sensação opressiva daquela coisa ainda me rondando. Era como se a presença dela continuasse ao meu redor, uma respiração gelada na minha nuca. O lugar estava estranho. Apesar de não ser tão tarde, as ruas pareciam desertas, como se a cidade inteira tivesse evaporado. Caminhei rápido em direção à praça central, esperando encontrar pessoas, ou ao menos alguma movimentação que me devolvesse a sensação de normalidade. Mas quando cheguei, havia apenas bancos vazios e uma fonte parada. Nada de vendedores, casais ou sequer um transeunte. O pior não era o silêncio, mas o que percebia nas sombras. Nas esquinas e becos, formas escuras pareciam se mover à margem da minha visão. Toda vez que tentava me aproximar, elas desapareciam como se nunca tivessem estado ali. Meus passos ecoavam mais alto do que o normal, e às vezes jurava ouvir outros passos atrás de mim. Mas ao me virar, não havia ninguém. Peguei o celular, desesperado por contato humano. O primeiro nome que me veio à mente foi Carlos. Ele talvez soubesse mais do que havia dito sobre Victoria. Breno? Atendeu com a voz fria, quase indiferente, como se não quisesse falar comigo.
Carlos, preciso que me diga a verdade. É sério. Victoria mexia com magia negra? Fez algum tipo de ritual? Houve um longo silêncio. Do outro lado da linha, sua respiração ficou mais pesada, como se estivesse acuado. Finalmente respondeu, mas sua voz tremia. Eu não sei nada sobre isso. Ele estava mentindo. Escuta, Carlos, estou colocando meu pescoço em risco para encontrá-la. Se você quer que eu ajude, preciso da verdade. Ela estava metida em algo perigoso? Alguém a forçou a fugir? Eu já disse que não sei de nada, gritou, mas a voz não carregava só raiva. Havia medo ali, um medo visceral. Se você realmente quer ajudar, me diga onde ela está. Eu posso cuidar dela. O tom dele mudou de repente do nervosismo ao desespero. Algo na maneira como ele falou fez minha pele se arrepiar. Não era preocupação genuína com Victoria. Parecia mais possessão. Como se ele quisesse ter controle sobre ela, não protegê-la. Por que eu te contaria? Se você não sabe nada, do que adiantaria encontrá-la? Rebati. Por quê? Porque eu a amo, tá legal? Não consigo ficar mais sem ela. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais. Aquilo confirmou minhas suspeitas. Carlos sabia muito mais do que estava contando. E esse amor que ele alegava sentir por Victoria não era saudável. Era obsessivo. Ficava claro que ela não estava apenas fugindo de algo sobrenatural, mas também dele. Fiquei parado no meio da praça, com o telefone ainda na mão, tentando processar tudo. O silêncio era tão opressivo que parecia ter peso. Então, senti um movimento atrás de mim. Ou talvez tenha sido um sussurro. Virei-me rápido, mas não havia nada, só as sombras espreitando nos cantos imóveis, mais atentas. O celular vibrou no bolso, tirando-me dos pensamentos. Uma mensagem de número privado. Você está em Tijuana e ela também. O recado era curto, direto, mas o suficiente para me fazer gelar. Quem quer que tivesse enviado aquilo sabia onde Victoria estava. E provavelmente estava acompanhando os passos dela, ou os meus. Não tinha tempo a perder. Liguei para alguns contatos na cidade, pessoas que me deviam favores ou que poderiam me ajudar. Depois de algumas ligações e um pouco de dinheiro, consegui uma pista. Um bar em um bairro popular onde recentemente uma nova garçonete havia começado a trabalhar. As descrições batiam com pérola. Quando cheguei ao local, o ambiente era sufocante. O bar estava meio cheio, mergulhado em penumbra, com mesas velhas e música ensurdecedora. Mas o que me chamou a atenção não foi o lugar em si, e sim os homens que guardavam a entrada. Eles me encaravam fixamente, os olhos vazios de qualquer emoção. Suas posturas e movimentos eram estranhos, como se estivessem sendo controlados por algo invisível. Dei um passo à frente, mas um deles bloqueou meu caminho com um gesto brusco. Não pode entrar, disse com uma voz seca, quase robótica. Estou procurando alguém, não quero causar problemas. Não pode entrar, repetiu sem variar uma palavra, como um disco riscado. Tentei negociar, até oferecer dinheiro, mas eles continuaram imóveis, como se fossem parte da própria estrutura do bar. O desespero me venceu e eu gritei sem pensar. Carlos! Carlos está atrás de você, Victoria. Eu sei onde ela está. Os homens reagiram instantaneamente. Suas cabeças viraram ao mesmo tempo, como se recebessem um comando direto. Então, do fundo do bar, eu a vi. Victoria. Ela usava uma peruca preta que caía sobre os ombros e um uniforme de garçonete que parecia desconfortável, mas era inconfundível. Seus olhos encontraram os meus. Estavam cheios de medo e exaustão. Por um momento achei que ela fosse fugir novamente, mas em vez disso, arrancou a peruca com força, revelando seu cabelo castanho preso de qualquer jeito, e começou a andar em minha direção com passos firmes. Quando chegou à porta, segurou meu braço com força, quase me arrastando para longe dali. Não temos tempo, disse ela com a voz rouca, como se não falasse há dias. Vem comigo. Sem olhar para trás, seguimos apressados para fora do bar, deixando os homens parados, como se alguém tivesse desligado seus mecanismos. Victoria guiou-me por becos estreitos e mal iluminados, até chegarmos a um prédio desgastado no limite do bairro. Entramos por uma porta dos fundos, que rangeu alto, como se décadas de ferrugem a segurassem.
Subimos uma escada de metal barulhenta que levava a um pequeno quarto sombrio. Assim que fechou a porta atrás de nós, percebi que suas mãos tremiam, embora ela tentasse manter a compostura. Ela afundou em uma cadeira perto da única janela do quarto, puxando a cortina o suficiente apenas para espiar a rua. "Não me olha desse jeito, Breno", murmurou sem me encarar diretamente. "Sei que pareço louca, mas você vai entender." Eu permaneci de pé, esperando, surpreso por ela saber meu nome. A tensão na voz dela era palpável, e algo me dizia que o que estava por vir não seria fácil de ouvir. Carlos não é quem você pensa que é", começou esfregando as mãos nervosamente, como se tentasse apagar algo delas. No início, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, o tipo de pessoa em quem você quer confiar. Mas, conforme o relacionamento ficou sério, ele revelou quem realmente era. Ela fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Ele era ciumento. Não, ele era obcecado. Me seguia por toda parte, mexia no meu telefone, queria saber de tudo e de todos. Amigos, colegas de trabalho, até mesmo minha família. Ele os ameaçava. Dizia que, se tentassem chegar perto de mim, acabaria com eles. O ar parecia mais pesado a cada frase que ela dizia. "Mas isso nem foi o pior", continuou. "O pior foi quando ele começou a falar das crenças dele. Carlos tinha um envolvimento estranho, obsessivo, com coisas esotéricas. Ele acreditava que a única maneira de ficarmos juntos para sempre era através de um pacto. Algo que ele dizia que nos protegeria de tudo e nos uniria para sempre." "Que tipo de pacto?", perguntei, sentindo um frio na espinha, já antecipando a resposta. Victoria abaixou os olhos como se carregasse uma culpa pesada. "Um pacto com um demônio. Um protetor, como ele chamava. Um ritual que, segundo ele, selaria nosso amor e me manteria segura. Achei que fosse simbólico, uma bobagem para tranquilizá-lo, mas não era." Ela levantou-se abruptamente e começou a andar pelo quarto, os passos curtos e apressados, ecoando pelo piso de madeira velha. Desde aquela noite algo mudou. Há uma presença que me segue, uma sombra alta, com olhos verdes brilhantes. Você não consegue vê-la, mas eu vejo, sempre, em cada canto, em cada reflexo. Mas essa coisa não me protege, Breno, ela me controla. "Por que você concordou com isso?", perguntei, sem conseguir evitar que minha voz soasse mais dura do que pretendia. "Porque Carlos me destruiu", respondeu com lágrimas nos olhos. Eu estava perdida. Achei que ao fazer o pacto ele mudaria, confiaria em mim, pararia de transformar minha vida em um pesadelo. Mas era tudo mentira. Ela parou diante de mim, a voz quebrada. "O pacto não foi feito para me proteger, Breno. Foi feito para me entregar. Eu sou o que alimenta essa coisa. Meu corpo, minha mente. Aos poucos, ela está devorando tudo de mim." O ambiente ficou mergulhado em um silêncio absoluto, rompido apenas pelo som irregular da respiração de Victoria. As palavras dela caíram sobre mim como um golpe certeiro, difíceis de processar. Victoria não estava simplesmente escapando de Carlos. Ela estava fugindo de algo mais sombrio, algo entranhado nas estruturas da sociedade que normalmente ignoramos por pura distração. Victoria se sentou novamente, dessa vez na borda da cama, com os olhos fixos no chão. Era um olhar carregado de exaustão, uma fadiga que parecia muito mais emocional do que física, como se carregasse o peso do mundo nas costas. "Carlos não manda mais em mim", disse ela firme. "Faz muito tempo que ele perdeu esse poder." Inclinei-me confuso. "Como você conseguiu isso?" Ela respondeu com um sorriso que misturava ironia e amargura. "Encontrei um jeito de fazer um acordo com a sombra. O demônio que Carlos e eu despertamos naquele maldito pacto agora responde a mim." Depois de uma pausa, ergueu os olhos e os fixou nos meus. "Mas o custo foi alto, Breno. Muito alto." Permaneci calado, esperando que ela continuasse. "Entreguei tudo, minha mente, meu corpo, minha alma, tudo. Agora, a sombra me segue e obedece. O único motivo de eu estar aqui falando com você é que pedi a ela uma trégua, um pouco de liberdade, para me afastar de Carlos." "E por que ainda fugir então?", questionei com um receio crescente.
Victoria suspirou e levou as mãos às têmporas, como se revivesse uma dor insuportável. Porque mesmo sem controle sobre mim, Carlos ainda é perigoso. O pacto continua ativo. Se ele me encontrar e me usar como sacrifício, vai recuperar o controle do demônio. E dessa vez, não será só para me manipular. Será para algo muito pior. O que você quer dizer? Ela me encarou com seriedade. Ele quer criar um culto. Reunir pessoas que estejam desesperadas o suficiente para segui-lo. Com o demônio sob seu domínio, ele poderia oferecer poder, favores, qualquer coisa, em troca de obediência. Se tornaria o centro disso tudo. Uma espécie de novo profeta. Victoria se levantou, parecendo recobrar alguma energia. É por isso que eu nunca posso permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Quanto mais eu me movo, mais difícil fica para ele me encontrar. E se ele me encontrar, tudo estará perdido. E sua família? Perguntei, mesmo já prevendo a resposta. Por isso me afastei deles. Não posso colocá-los em risco. Eles nem sabem o que está acontecendo. E é melhor que continuem sem saber. O silêncio voltou a reinar enquanto eu tentava assimilar tudo. Cada detalhe que ela contava fazia sentido, mas o quadro que se formava era algo que eu não queria aceitar. Carlos não era apenas um homem obcecado. Ele era um fanático com planos assustadores, e Victoria parecia ser a peça central para que esses planos se concretizassem. E agora, o que você vai fazer? Perguntei hesitante. Ela me deu um sorriso triste. Vou continuar fugindo, é a única opção. Enquanto eu estiver longe de Carlos, ele não poderá levar o plano adiante. E isso significa que talvez eu passe o resto da vida me escondendo. Suas palavras ficaram pairando no ar como uma sombra. Lá fora, a cidade permanecia silenciosa, mas o perigo parecia mais próximo do que jamais esteve. Aquela noite marcou uma virada. Victoria me olhou nos olhos com uma expressão que misturava desespero e coragem, causando-me um arrepio profundo. Você realmente me ajudaria? Perguntou. Sim, respondi sem titubear, mesmo sabendo que estava assumindo algo muito maior do que podia lhe dar. Conheço alguém confiável que pode te ajudar a cruzar a fronteira. Se Carlos não puder te alcançar, talvez seja o único lugar seguro para você. Ela suspirou, demonstrando alívio, mas foi um alívio breve e frágil. Precisa ser à noite, Breno. Temos que ser extremamente cautelosos. A rede de aliados de Carlos está espalhada por todos os lados. Se descobrirem que estou planejando fugir, não vai demorar para me encontrarem. As palavras dela tinham um peso esmagador. Antes mesmo de conseguir responder, algo inexplicável aconteceu. O ambiente no quarto mudou drasticamente, como se o ar tivesse ficado denso, difícil de respirar. No canto, uma sombra começou a emergir, escura como a noite, expandindo-se até tomar boa parte da parede. 2 olhos verdes, brilhantes como faróis, se abriram naquele breu. O que está acontecendo? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Fique parado, gritou Victoria. Mas já era tarde. Senti mãos invisíveis apertando meus ombros e me levantando do chão como se eu não pesasse nada. Eu estava paralisado. Mal conseguia puxar o ar. A pressão no meu corpo era insuportável, como se estivesse prestes a se estilhaçar. A sombra avançava, e uma voz rouca, profunda, ecoava na minha mente em palavras incompreensíveis. Tentei lutar, mas era inútil. Cada movimento disparava uma dor tão intensa que eu gritava de puro desespero. Pare! Victoria gritou. Ela correu até um canto do quarto, vasculhando algo freneticamente. Quando se virou, percebi que segurava uma faca. Victoria, não! Quis gritar, mas só consegui sussurrar. Sem hesitar, ela fez um corte profundo na perna. O sangue descia em fios grossos, manchando o chão. A sombra recuou abruptamente. O aperto que me prendia desapareceu e eu caí no chão, tremendo e ofegante. O quarto mergulhou no silêncio, quebrado apenas pelo som do sangue pingando no piso. A sombra, antes ameaçadora, diminuiu de tamanho, encolhendo até o canto como um predador abatido. Victoria ajoelhou-se, pálida pela perda de sangue, mas com uma serenidade perturbadora no rosto. Ele odeia ver meu sangue sendo desperdiçado. Sabe o valor que eu tenho para ele. A voz dela era baixa, quase um murmúrio.
Ainda atordoado, me arrastei até ela. Victoria, você não pode continuar fazendo isso. Não tenho escolha, Breno. Se eu não o controlasse, ele teria te matado. Os olhos dela encontraram os meus e naquele momento compreendi a extensão do tormento que Victoria enfrentava. Enquanto eu tentava estancar o sangramento em sua perna, prometi a mim mesmo que não a deixaria sozinha. Ajudaria ela a atravessar a fronteira, custasse o que custasse. Mas precisava agir rápido. Carlos não demoraria a aparecer. Ao amanhecer, saímos antes do sol nascer, deixando a cidade para trás. Cada quilômetro percorrido era impregnado de apreensão. O destino era Nogales, em Sonora. Um antigo conhecido meu, Héctor, havia se prontificado a ajudar Victoria a cruzar. Héctor era alguém difícil de confiar, mas sabia se movimentar sem ser notado. Exatamente o que precisávamos. Durante a longa viagem, o silêncio reinava. Victoria olhava pela janela, absorta em seus pensamentos, enquanto acariciava uma foto que trazia consigo. Nela, uma versão antiga dela aparecia. Pérola. Um retrato de alguém que talvez nunca tivesse existido de verdade. Você está certa disso? Perguntei ao pararmos para abastecer. É o menor dos males, Breno. Prefiro enfrentar o deserto do que enfrentar ele. A firmeza com que ela falou não deu margem a debates. Assim que alcançamos Nogales, Héctor já nos aguardava em seu velho galpão, que funcionava como disfarce. Ele não havia mudado nada. Barba sempre por fazer, semblante carregado e aquela cicatriz na sobrancelha esquerda que entregava sua rotina perigosa. É ela? Perguntou com um olhar que misturava dúvida e vigilância. Balancei a cabeça em confirmação. Sem fazer mais perguntas, Héctor nos conduziu aos fundos, onde um homem que só podia ser o Coiote esperava. Ele carregava uma mochila e um ar prático. A travessia não será simples, senhorita, advertiu ele, ajustando o chapéu. Mas se fizer o que eu disser, vai chegar inteira. Esperamos a noite cair. O deserto se estendia diante de nós, um terreno hostil e gelado, parecendo um oceano infinito. Victoria virou-se para mim antes de partir. Obrigada por tudo, Breno. Ela tirou uma fotografia do bolso e a colocou na minha mão. Se algum dia precisar provar quem sou ou identificar meu corpo, esta é a roupa que estarei usando. Não diga isso! Protestei, mas era tarde. Ela já havia se afastado, deixando apenas sua silhueta à vista sob a luz prateada da lua, acompanhada pelo Coiote. Quando estavam a cerca de 100 metros, faróis surgiram ao longe, atravessando a escuridão como facas afiadas. Droga! Murmurei correndo até Héctor. São eles. Victoria percebeu o perigo imediatamente. Sem pensar duas vezes, largou o Coiote e correu na direção oposta. Héctor tentou me impedir, mas eu o empurrei e fui atrás dela. Os veículos pararam bruscamente, lançando poeira para todos os lados. Carlos desceu do carro com seus homens, cada um trazendo uma presença inquietante que parecia fora deste mundo. Victoria! Bradou Carlos, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O Coiote tentou escapar, mas foi rapidamente imobilizado. A poeira no ar parecia ganhar vida, densa e quase tangível, como se o próprio deserto estivesse se revoltando. Gritos de desespero e vozes em um idioma estranho ecoaram, criando um ambiente carregado de uma energia sinistra. Tentei avançar, mas minhas pernas não obedeciam. Algo naquele ar denso parecia drenar minha vontade de lutar. Então, do meio daquela penumbra, o Coiote surgiu correndo, com o rosto desfigurado pelo pânico. Eu vi algo que não devia existir. Berrava, agarrado à mochila como se ela pudesse protegê-lo. Héctor, geralmente sarcástico e impassível, permaneceu em silêncio, observando a poeira como se ela fosse um portal para outro mundo. Foi quando percebi. Eles começaram a aparecer. Os homens de Carlos emergiram da nuvem, mas havia algo muito errado. Moviam-se de maneira estranha, como marionetes sendo manipuladas. Seus olhos estavam vazios, refletindo um abismo de ausência. Cada um balbuciava palavras desconexas, como fragmentos de pesadelos. Que diabos! Héctor murmurou, recuando instintivamente. Eu estava imóvel, como se meu corpo tivesse esquecido como reagir. Era uma mistura paralisante de terror e fascínio, enquanto tentava compreender o que acontecia diante de mim.
Os homens passaram por mim sem hesitar, como se eu fosse invisível. Suas vozes, ou o que sobrava delas, vibravam no ar com uma ressonância estranha, um som que parecia atingir minha alma e fazê-la tremer. Carlos, no entanto, não voltou. Aquele véu nebuloso permanecia lá, uma presença intocável que parecia engolir tudo. Procurei por ele na escuridão, esperando vê-lo, mesmo que isso significasse enfrentá-lo. Mas ele nunca emergiu. Algo naquela névoa sugeria que Carlos havia sido consumido, preso para sempre em algo que estava além do nosso entendimento. E Victoria? Ela também não voltou. A última imagem que guardei foi de sua silhueta correndo em direção à escuridão, tentando escapar de Carlos e de um destino compartilhado. O deserto a engoliu sem deixar vestígios. Permaneci ali, congelado no frio cortante, com a estranha certeza de que tinha testemunhado algo que ultrapassava qualquer explicação. Algo que eu sabia, profundamente, marcaria minha vida para sempre. Levei 4 anos para encontrar coragem de falar sobre aquela noite. Durante todo esse tempo, evitei revisitar o que vi. Evitava até dizer o nome dela. Mas um telefonema de Hector mudou tudo. Ele disse que haviam encontrado o corpo de uma mulher na rua, conhecida apenas como Pérola, sem sinais de violência, sem indícios de maus tratos. Estava deitada como se tivesse dormido e nunca mais acordado. Entre os poucos pertences dela, haviam recibos de compras em lojas de conveniência e 200 pesos em moedas de 10. Quando Hector enviou uma foto, não tive dúvidas. Era ela. De algum jeito, Victoria havia conseguido voltar, mas encontrou o destino que tanto temia ao lado de Carlos. Quanto a Carlos, ninguém nunca mais ouviu falar. É como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Mas, no fundo, sei que apenas 3 pessoas conhecem o que de fato aconteceu naquela noite: Victoria, Carlos e eu. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Lembro-me daquela noite de forma perturbadoramente clara. Apesar dos anos que passaram, ainda carrego comigo a sensação incessante que me acompanha dia e noite. Me chamo Marta, e o que vou compartilhar com você é algo que transformou nossas vidas para sempre. Especialmente a de minha filha, Valentina. Era uma noite quente de verão quando tudo começou. As crianças estavam aproveitando as férias depois de um longo e difícil retorno pós-pandemia. Valentina, sempre tão única, já havia enfrentado desafios antes. Durante a pandemia de Covid, a vida nos colocou diante de um teste cruel. Ela ficou gravemente doente. Mesmo com todos os cuidados, contraiu o vírus e sua condição piorou com assustadora rapidez. Respirar tornou-se um esforço árduo e logo os médicos decidiram interná-la. O medo que senti ao vê-la naquela cama presa a tubos e monitores é impossível de descrever. As visitas eram limitadas, mas devido à gravidade da situação, me permitiram ficar ao seu lado. Passei dias e noites naquele quarto gélido, cercada pelo som constante das máquinas que garantiam sua sobrevivência. Enquanto ela lutava por cada respiração, eu me entregava às orações, implorando por um milagre. Foi em meio a essa angústia que coisas estranhas começaram a acontecer. No início, eram pequenos detalhes que atribuía ao cansaço, mas, certa noite, senti algo diferente. Uma presença que não sabia definir. Não era assustadora, mas parecia estar ali como uma companhia silenciosa. De repente, uma figura apareceu próxima à cama de Valentina. Era translúcida, quase feita de luz, com uma forma humana difícil de descrever. No primeiro momento, fiquei assustada, mas logo uma tranquilidade incomum tomou conta de mim. Aquela presença parecia vigiar minha filha e, curiosamente, a respiração dela começou a se estabilizar aos poucos. Um calor acolhedor tomou conta do quarto, trazendo uma paz que eu não sentia há semanas. A figura nunca pronunciou uma palavra, mas sua simples presença irradiava a esperança.
Passei várias noites observando essa aparição. Embora não pudesse tocá-la ou conversar com ela, sabia que estava ali para nos ajudar. Valentina começou a melhorar, surpreendendo os médicos. Dia após dia, apresentava sinais de recuperação até que finalmente abriu os olhos. Ela estava fraca, mas consciente. Enquanto se recuperava, contei sobre a figura que havia visto, mas ela não se lembrava de nada. Apesar disso, senti que havia uma conexão inexplicável, como se aquela presença tivesse respondido às minhas súplicas. Quando Valentina teve alta e retornamos para casa, o alívio foi misturado com a lembrança de tudo o que vivemos no hospital. Ainda que eu não consiga explicar o que vi, estou convencida de que algo além do nosso entendimento nos ajudou. Aquela experiência me mudou para sempre. Após isso, Valentina começou a demonstrar uma sensibilidade incomum. Ela falava de amigos invisíveis e mencionava senhoras tristes que enxergava nos cantos dos cômodos. Eu tentava encarar tudo como fruto da imaginação fértil de uma criança, mas no fundo, sabia que havia algo mais. Tudo tomou um rumo inesperado durante uma reunião de família na casa de uma amiga. Era uma celebração animada, repleta de sorrisos, música e conversas descontraídas. Valentina brincava entre as outras crianças, parecendo completamente envolvida na diversão. Porém, em dado momento, perdi-a de vista e comecei a procurá-la. Acabei encontrando-a parada no corredor, imóvel, encarando uma porta fechada. Mais tarde, soube que aquele quarto pertencia à avó falecida dos donos da casa. "Mamãe, você está ouvindo isso?" perguntou ela, com os olhos arregalados e transbordando de medo. Naquele momento não ouvi nada, mas a expressão dela fez meu coração disparar. Sem qualquer hesitação, Valentina abriu a porta e entrou. Corri atrás, sentindo um frio gelado que parecia surgir do nada. O quarto estava mergulhado na escuridão, um silêncio pesado preenchendo o ar. Ela caminhou direto até a cama, como se algo invisível a conduzisse. Então, de repente, começou a gritar. Um grito cortante, carregado de pânico e sofrimento. Corri até Valentina e a encontrei no chão, contorcendo-se de dor, enquanto marcas profundas e inexplicáveis surgiam em seus braços e pernas, como se fossem feitas por mãos invisíveis. Tentei segurá-la, mas fui empurrada para trás por uma força que não conseguia ver. Desesperada, gritei por ajuda e consegui tirá-la daquele quarto. Levamos Valentina às pressas para o hospital, mas os médicos não souberam explicar os ferimentos. Alguns sugeriram que poderiam ser causados por automutilação ou até abuso, mas eu sabia, no fundo, que algo além da nossa compreensão havia atacado minha filha. Sem respostas, procurei ajuda com uma mulher esotérica chamada Dona Helena, indicada por conhecidos. Ela vivia em uma casa simples, escondida em um canto esquecido da cidade. O local era decorado com imagens de santos, e ao ver Valentina, seu olhar revelou uma mistura de preocupação e compaixão. Ela me explicou que minha filha possuía um dom raro, mas perigoso. Valentina era capaz de perceber espíritos, inclusive aqueles que traziam intenções hostis. Dona Helena disse que precisávamos fechar os olhos espirituais de Valentina para protegê-la, algo que parecia incompreensível para mim, mas que aceitei imediatamente, temendo pelo bem-estar dela. Reuni tudo o que Dona Helena pediu e começamos o ritual numa tarde. O processo foi longo e exaustivo. O cheiro de incenso impregnava o ar, enquanto orações eram murmuradas em um tom grave e constante. Valentina parecia em transe, o corpo rígido e coberto de suor. Após horas de esforço, Dona Helena conseguiu selar o dom da minha filha. Ela me garantiu que Valentina não veria mais espíritos. Embora tenha se recuperado e os ferimentos tenham cicatrizado, algo mudou nela para sempre. Desde aquele dia, Valentina passou a levar uma vida aparentemente normal, mas de vez em quando, durante as noites mais silenciosas, ela me confidencia que ainda ouve vozes distantes. Não consegue entender o que dizem, mas sente que a chamam. Quanto a mim, vivo com o medo constante de que aquilo que nos tocou possa voltar. Sempre que ouço o som do vento ou um ruído inesperado pela casa, sinto um calafrio. É como se as sombras carregassem uma presença que nunca desapareceu completamente.
Sei que o sobrenatural está mais próximo do que imaginamos. E mesmo que Valentina não possa mais enxergá-los, ambas sabemos que eles continuam ali, à espreita. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Antônio. Isso que vou contar aconteceu há muito tempo, numa fase próspera da minha vida, na qual ganhava a vida como comerciante em um dos mercados mais agitados da cidade. Comecei modestamente, vendendo hortaliças em uma barraca que herdei de meu pai. Durante mais de 2 décadas, me dediquei a esse lugar, vendo-o crescer e prosperar. Parecia que tudo estava em seu lugar, com negócios indo bem e clientes frequentes. O mercado era um espaço dinâmico, repleto de energia, mas com uma competição feroz que só quem trabalha lá pode entender. Com os anos conquistei clientes leais, mas também atraí desafetos. O principal deles era Dom Juan, dono de uma banca de frutas bem em frente à minha. Nossa convivência se transformou em uma rivalidade amarga. Em um momento de frustração, cansado de ver o sucesso de Dom Juan enquanto minhas vendas empacavam, tomei uma decisão ousada. Ouvi falar de uma senhora no mercado, conhecida por vender mais do que simples ervas ou amuletos. Rumores a chamavam de bruxa, capaz de lançar feitiços e maldições por encomenda. Movido pelo desespero, fui atrás dela após um dia frustrante de vendas. Dona Gra era uma senhora de aparência intimidante, com um olhar que parecia enxergar além do óbvio. Sua barraca ficava num canto sombrio do mercado, rodeada por santos e imagens sombrias. O ambiente ao redor parecia pesado, como se o ar carregasse algo invisível. Ao me ver, ela me analisou como se já soubesse o motivo da minha visita. Não demorei. Preciso de ajuda. Minha voz vacilava, mesmo enquanto eu tentava soar confiante. Ela sorriu, revelando dentes tortos e amarelados. Posso acabar com seu problema, mas tudo tem um custo. Está disposto a pagar? Ela sabia exatamente o que eu queria, e mesmo com meu instinto gritando para desistir, segui em frente. Dona Gra me deu frascos com líquidos viscosos e alguns pacotes contendo itens que preferi não inspecionar. Suas instruções eram claras, cada detalhe precisava ser seguido à risca. À noite, após fechar minha barraca, eu me esgueirava até o espaço de Dom Juan. Borrifava os líquidos nas entradas e ao redor de sua banca, até mesmo despejando parte por uma fresta na parte de trás. Meu objetivo era enfraquecê-lo, e para minha surpresa, a estratégia funcionou. Pouco a pouco, os clientes começaram a evitar sua banca, reclamando de um odor desagradável e de uma sensação estranha ao passar por ali. Não demorou muito para que Dom Juan fosse forçado a fechar seu negócio. Eu havia conquistado o corredor para mim. No entanto, a vitória não trouxe o alívio esperado. Apesar de estar sozinho, minhas vendas não melhoraram tanto quanto imaginei. Logo, algo estranho começou a acontecer. Durante as noites, enquanto fazia as contas e fechava minha barraca, comecei a notar uma sombra movendo-se pelo mercado. No início, achei que fosse apenas cansaço. Mas com o tempo, essa figura ficou mais clara. Uma presença encapuzada me observava de longe, imóvel, como se esperasse algo. Não era imaginação. Eu enxergava com clareza. Nos cantos mais escuros, ela sempre estava lá. No começo não sabia o que era, mas em uma noite, a figura se aproximou o suficiente para eu distinguir o rosto. Um esqueleto com um sorriso sinistro. Era a morte, e ela tinha vindo cobrar pelos favores que eu pedira. Eu sabia, no fundo, que era isso. Tentava negar, achando que talvez fossem apenas ilusões causadas pelo estresse, mas eu sabia o que estava vendo. Tentei ignorar aquelas aparições, me convencendo de que era minha mente pregando peças. No entanto, a situação só piorava. Em uma noite, depois de um dia cansativo no mercado, fechei minha banca e voltei para casa. Mas assim que cheguei, um vizinho me abordou visivelmente apavorado. Antônio, sua banca está em chamas. Sem pensar, corri de volta, o coração disparado. Cheguei a tempo de ver o fogo consumindo tudo o que eu tinha.
Os bombeiros disseram que o incêndio foi causado por um curto-circuito, mas eu sabia que não era só isso. Era o preço que eu estava pagando pela minha ganância e pelas escolhas que fiz movido pelo ódio. Fiquei parado, olhando as cinzas, com lágrimas de impotência escorrendo. Naquela noite, perdi tudo. A devastação foi o empurrão que faltava para eu aceitar os sinais. Desesperado, voltei à procura da bruxa no mercado. Precisava de uma solução, mesmo sabendo que havia mexido com forças além do meu entendimento. Lá estava ela, exatamente onde sempre ficava, envolta na penumbra e naquele ar pesado que parecia segui-la. Quando me aproximei, seus olhos me estudaram e um sorriso sutil, quase zombeteiro, surgiu. Já esperava por você, disse como se soubesse que eu retornaria. Preciso da sua ajuda de novo, perdi tudo, minha banca pegou fogo. A voz mal saía, quebrada pelo desespero. A bruxa balançou a cabeça lentamente, como quem lamenta uma decisão esperada. Eu te avisei, tudo tem um preço e você não pagou sua dívida. Agora, a morte veio cobrar o que lhe deve. Senti um calafrio. Precisava fazer algo para acabar com aquelas desgraças que me perseguiam. O que eu faço? Implorei. Ela se inclinou e num sussurro respondeu: a morte não pode ser ignorada. A única saída é cumprir a promessa que fez. Se não pode pagar com bens, deve fazê-lo com atos de fé. Dona Gra explicou o que precisava ser feito. Uma manda, uma promessa de devoção e sacrifício. Eu teria que realizar uma peregrinação até um santuário distante, levando oferendas e executando rituais para apaziguar as forças que invoquei. Era uma jornada árdua, mas eu não tinha escolha. Carregando flores, velas e outros itens sagrados, enfrentei dias difíceis para chegar ao santuário que ela indicou. Realizei cada ritual com atenção e fé, seguindo suas instruções à risca. Ao final, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. Quando voltei ao mercado, esperava encontrar um recomeço, que minha prosperidade retornasse. Contudo, a realidade foi outra. As aparições da morte haviam cessado, mas o dano já estava feito. Meu negócio nunca mais foi o mesmo. A confiança dos clientes havia se perdido e minha reputação estava arruinada. Mesmo com o mercado vazio de concorrência, minhas vendas eram poucas, mal cobrindo os custos. Cada dia tornou-se uma luta para seguir em frente. A vida me deu uma lição dura sobre os riscos de mexer com bruxaria e de fazer acordos com forças obscuras. A prosperidade que busquei de maneira errada me cobrou um preço alto que nunca consegui recuperar totalmente, mesmo após cumprir a manda. Dona Gra tinha razão, tudo tem um custo e às vezes ele é mais pesado do que podemos suportar. Hoje, sempre que ouço alguém no mercado cogitar recorrer a práticas sombrias para resolver seus problemas, faço questão de alertar. Compartilho minha história na esperança de que aprendam com os erros que cometi. Se tem algo que a experiência me ensinou, é que não se deve brincar com forças que não se compreende. Promessas feitas devem ser honradas, ou as consequências podem ser irreversíveis. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Jamais imaginei que os longos caminhos que percorri, guiando meu caminhão por estradas sem fim, me levariam a um encontro tão inexplicável. Me chamo Miguel, sou caminhoneiro há anos, e esta é a história que transformou para sempre o rumo da minha vida, com um toque de terror que jamais esquecerei. Era uma noite de chuva intensa, daquelas que parecem engolir a estrada em escuridão. O destino era Saltilho, e as condições não estavam a meu favor. A semana havia sido marcada por tempestades ininterruptas. Cada relâmpago rasgava o céu como flashes rápidos, revelando pedaços de um cenário desolado. Transportava uma carga que não admitia atrasos, então parar não era uma opção, mesmo com o tempo hostil. O trecho que eu cruzava era famoso entre os caminhoneiros por histórias de aparições misteriosas. Sempre achei que fossem só fábulas criadas para pregar peças nos novatos.
Mas naquela noite, algo fez minha descrença ruir. Pouco depois das 3 da manhã, avistei algo que fez o sangue gelar em minhas veias. No meio da rodovia, entre a chuva e o vento, uma figura incandescente apareceu. A princípio, pensei ser apenas um reflexo na água ou um truque causado pela luz dos relâmpagos. Contudo, ao me aproximar, ficou claro que era uma esfera flamejante, flutuando a poucos metros do chão. O pavor tomou conta de mim, mas não havia como parar ou dar meia volta. Quando passei ao lado da estranha luz, meu caminhão estremeceu violentamente, como se tivesse sido atingido por algo invisível. Pelo retrovisor, vi que a esfera de fogo começava a me seguir. A presença que senti era opressora, quase tangível, como se um mal ancestral pairasse ao meu redor. Só me restou pisar fundo no acelerador e tentar fugir daquele pesadelo, mas a esfera não desistia. De repente, senti algo estranho acontecendo com a estrada. As linhas brancas que marcavam o asfalto começaram a desaparecer, como se fossem engolidas por uma sombra rastejante. O som do pneu contra o chão mudou, transformando-se em um murmúrio abafado, como se estivesse dirigindo sobre terra fofa. A paisagem ao redor começou a se deformar. Os postes de luz pareciam se contorcer, suas lâmpadas piscando até apagarem por completo. A escuridão tomou conta e, de repente, percebi que a estrada não estava mais lá. No lugar dela, um bosque sombrio se formava, as árvores surgindo como fantasmas, criando uma muralha impenetrável ao meu redor. Aquele brilho flamejante continuava sua perseguição, e a cada segundo eu sentia uma pressão esmagadora no peito, como se algo invisível tentasse me sufocar. Então, como se o destino quisesse me forçar a enfrentar aquilo, o motor do caminhão começou a falhar, até apagar completamente. Preso no silêncio assustador, cercado pela escuridão, lembrei-me de uma história ouvida numa noite qualquer em uma parada de caminhoneiros. Nessas pausas na estrada, onde conversas se misturam ao cheiro de café velho, ouvi um veterano falar de uma bruxa. Ele descrevia uma entidade que vagava pelos caminhos, aparecendo como uma esfera de fogo. Ela busca algo, dizia ele com uma voz carregada de mistério e gravidade. E quando encontra sua vítima, não há como escapar. Naquele momento descartei a história como uma bobagem. Mas agora, vendo aquela luz fantasmagórica se aproximar em meio à chuva, as palavras do veterano ecoavam na minha mente. O pânico crescia enquanto o brilho sinistro iluminava cada gota da tempestade. Minhas mãos tremiam ao segurar o volante, e uma onda de suor gelado percorria minha testa. Sabia que enfrentava algo muito além da compreensão, algo que não poderia ser simplesmente ignorado. Era como se uma força sombria estivesse me envolvendo por completo. Busquei, em vão, na memória, alguma orientação que o veterano pudesse ter dado sobre se proteger nessas situações. Mas pensar era quase impossível. O rugido ensurdecedor da tempestade e o brilho intenso daquela esfera flamejante criavam um turbilhão de caos, tirando qualquer chance de foco. Com esforço tentei dar partida no caminhão novamente. Quando o motor finalmente respondeu, acelerei, tomado por uma única ideia: fugir dali o mais rápido possível. No entanto, parecia que até a máquina compartilhava o pavor que me dominava. O motor falhou novamente, diminuindo a velocidade, até que tudo apagou de vez. E então, a esfera de fogo avançou. O brilho que ela emitia era tão intenso que quase cegava. Fechei os olhos, tomado por um desespero profundo, e comecei a rezar. Qualquer força divina que pudesse ouvir minhas preces seria bem-vinda. O ar ao meu redor esfriou de repente, e no meio da tempestade, uma voz baixíssima emergiu. Não era um som comum. Parecia surgir de dentro da cabine. "Miguel, Miguel", murmurou a voz suave, mas impregnada de uma maldade que me fez estremecer até os ossos. Quando abri os olhos, vi que a esfera flamejante estava ali, bem próxima ao para-brisa. Dentro dela, a figura de uma mulher envolta em chamas me encarava. O medo me paralisou por completo. Minha voz não saía, minhas mãos grudadas no volante tremiam. A bruxa começou a avançar em direção ao caminhão e naquele instante senti como se meu coração tivesse parado. Foi então que um fragmento de memória me atingiu. O veterano, com sua risada rouca, havia mencionado algo quase como uma piada.
Se um dia der de cara com essa bruxa, amarre alguns nós numa corda enquanto reza com fé. Talvez ela te deixe em paz. Sem alternativas e tomado por um último fio de coragem, procurei freneticamente por algo ao meu alcance. Minhas mãos encontraram uma corda que, por sorte, estava ali. Com as mãos tremendo, comecei a dar nós enquanto repetia quase como um mantra, uma oração que minha mãe costumava recitar. Quando abri os olhos, a figura da bruxa começou a se dissolver. Era como se as chamas que a envolviam fossem consumidas pelo vazio. A esfera de fogo piscou uma última vez antes de desaparecer completamente. Restou apenas o som da chuva batendo de forma ritmada no para-brisa, como se a tempestade tivesse recuado junto com o pesadelo. Fiquei ali, imóvel por um tempo que não sei precisar. Aos poucos, consegui recuperar o controle do corpo e ligar o caminhão novamente. Saí dali com pressa, guiando direto para a estrada principal, sem olhar para trás. Durante muito tempo guardei esse episódio só para mim, temendo ser taxado de louco. Mas aquela noite deixou marcas que nunca irão embora. Agora, cada vez que pego uma estrada solitária, levo comigo um amuleto e não esqueço de rezar. Aquele brilho sobrenatural ainda me assombra. Lembro-me nitidamente de como ele flutuava na escuridão. Cada clarão de luz em noites tempestuosas me lembra que há coisas no mundo que nunca compreenderemos. Nós, caminhoneiros, sabemos que as estradas escondem segredos profundos, coisas que caminham na noite e que é melhor nunca despertar. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.